Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Eu sou o Guilherme e eu vou continuar tratando com vocês na aula de hoje a respeito de vetores. Hoje nós vamos ver alguns exemplos de soma vetorial pelos dois métodos, o método do paralelogramo, o método sequencial, as duas formas, determinar vetor soma, resolver alguns exemplos de produto de vetor por escalar, fazer o cálculo do módulo do vetor soma, determinar graficamente o vetor soma, fazer alguns cálculos, e no final eu vou mostrar algumas aplicações, alguns contextos, algumas situações em que a gente precisa aplicar a soma de vetores para poder resolver o problema. Vamos começar aqui resolvendo um exemplo simples. Nesse exemplo, nessa situação que a gente tem aqui, a gente tem três vetores, cada um desses vetores já tem direção e sentido determinados, definidos. Então a gente tem o vetor A, a gente tem o vetor B e a gente tem o vetor C. Vocês podem observar a notação, a representação. Então você tem o A dizendo que esse segmento aqui representa o vetor A, você tem o B dizendo que esse segmento representa o vetor B, e você tem esse segmento dizendo que representa o vetor C. E aí a gente deseja fazer algumas operações. Eu vou começar representando a operação, vou chamar isso aqui de letra A. Eu quero representar a soma de A com B. Isso aqui eu vou dar o nome de S1. Tá? Quero somar o vetor A com o vetor B, e eu sei que o resultado vai dar um vetor S1. Só que eu preciso operar com esses vetores aqui. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou usar o método mais simples para poder começar a fazer o exercício. O método mais simples é colocar os vetores na ordem que eles aparecem aqui na representação. Então eu vou colocar o vetor A como primeiro vetor. Então eu vou transportar o vetor A deste ponto para cá e vou fazer a representação. Então está aqui o vetor A, está representado aqui. E na extremidade do vetor A, nessa pontinha do vetor A, eu vou desenhar o vetor B, eu vou representar o vetor B, vou trazer ele daqui para cá. Então está aqui representado o vetor B. Tá? Então eu peguei o vetor A, coloquei na sequência do vetor B. O vetor soma sempre começa no começo do primeiro e termina na extremidade do último. Então começa no começo de A e termina na pontinha de B. Esse então é o vetor soma que eu estou chamando de S1. Eu vou fazer isso com todas as outras somas que eu precisar responder. Observe que os vetores estão aqui, eu simplesmente vou redesenhar esses vetores do jeito que eu precisar na hora de fazer a conta. Vamos para a letra B. Na letra B eu quero fazer a soma do vetor A com o vetor C. Vou chamar isso de S2. O procedimento é exatamente o mesmo procedimento que a gente fez na letra anterior. Então a primeira coisa eu vou desenhar o vetor A, representar o vetor A, e na sequência do A vou desenhar o C e fazer a união dos vetores. Então aqui está o vetor A representado. Vamos trazer agora o vetor C. Aqui está o vetor C. Então, se eu quero o vetor soma, começa no começo do primeiro e termina na extremidade do último. Se eu quero o vetor soma, começa no começo do primeiro e termina na extremidade do último, como você pode observar aqui. Então, vamos fazer o vetor soma, vetor S2. E está aqui representado. Esse é o vetor S2. Observa que nesse exercício não existe a preocupação para que você determine o valor do módulo, ou seja, o comprimento desse vetor soma aqui. Ó. Não existe essa preocupação. Nesse exemplo, a única coisa que é pedido é que você represente graficamente a soma entre eles. Então, é isso o suficiente para você fazer. Esse aqui é o vetor soma. O cálculo do módulo, a definição do comprimento disso daqui, é um problema que a gente vai resolver em um outro momento. Temos formas de fazer isso. Depois eu vou detalhar isso com vocês. Vamos continuar aqui fazendo mais um exemplo. Digamos que a letra C seja a soma entre o vetor B com o vetor C. Isso eu vou chamar de S3. Mesmo raciocínio, vou trazer o vetor B, desenhar aqui, depois vou trazer o vetor C, desenhar aqui, um na sequência do outro, e depois eu vou fazer o vetor soma. Aqui está o vetor B,
Aqui está o vetor C. Como vocês podem perceber, um logo na sequência do outro. E se eu quero o vetor soma, começa no começo do primeiro, termina na extremidade do último. Então vai ser um segmento de reta orientado daqui para cá. Fazendo a representação, então, esse é o vetor S3. Vamos para mais uma letra. Vamos para a letra D. A letra D suponha que eu preciso somar todos eles. A mais B mais C. Esse é um S4. Como que eu representaria a soma de todo mundo? Representar a soma de todo mundo, eu vou usar o primeiro método, vou colocar todo mundo em sequência e eu vou colocar na ordem que eles aparecem. Uma observação, a soma para vetores, dessa forma que a gente está trabalhando aqui, ela é comutativa. O que eu quero dizer com isso? Você pode escolher a ordem dos termos que você vai somar. Você pode colocar B primeiro, depois somar com A e depois somar com C. Você pode começar com C, somar com A, depois somar com B. Você pode seguir a ordem que ele propõe aqui, A mais B mais C. A recomendação é que você faça aquilo que for mais simples, aquilo que for mais intuitivo e que for facilitar a sua vida. Eu vou seguir a ordem aqui porque eu acredito que nesse caso, vou seguir a ordem não há problema algum. Então, vamos à representação. Então aqui está o vetor A. Na sequência eu vou colocar o vetor B. Aqui está o vetor B, logo na sequência. E na sequência eu vou colocar o vetor C. Está aqui representado o vetor A, vetor B, vetor C. Como que eu represento a soma? A soma dos três vetores é um vetor que começa no começo do primeiro e termina na extremidade do último. Então vai ser um segmento de reta que começa aqui e termina aqui. Então eu vou ligar daqui para cá. Por questão de organização, eu vou fazer a linha só um pouco abaixo do que deveria estar oficialmente. Eu vou apenas fazer um transporte aqui para ficar mais fácil de enxergar a solução. E aqui está representado o S4. É assim que a gente representa. Nota que é um procedimento intuitivo, é um procedimento até simples, é um procedimento que não há muita complicação. Basta que você tenha organização na hora de fazer o desenho, cuidado para poder preservar as propriedades do vetor, o valor, a direção e o sentido, o tamanho dele, a direção e o sentido. E que você faça a representação corretamente, colocando adequadamente o vetor na posição correta. Vamos fazer mais um exemplo para ver como é que funciona. Bom, vamos a esse segundo exemplo aqui, que a ideia é exatamente a mesma. É você fazer a soma dos vetores, dados os vetores A, B e C. Só que nesse segundo exemplo, além de você fazer a definição da soma dos vetores graficamente, é exigido que você coloque o valor do módulo. Qual que é o tamanho do vetor soma? Tá? Quanto que vai ser o valor do módulo dele? E nós vamos ver como fazer isso nesse exato momento. O procedimento é exatamente o mesmo. Faça graficamente primeiro, represente com cuidado, e depois a gente vai para a determinação do cálculo do módulo. Para esse exemplo aqui, os vetores A, B e C, como vocês podem notar, já estão representados aqui. O vetor A tem direção horizontal e sentido para a direita, o B horizontal para a direita e o C horizontal para a esquerda. Falta informar qual que é o valor do módulo de cada um deles. Digamos que o valor do módulo de A seja 3 unidades, o de B seja 2 unidades, o de C também 2 unidades. Vamos representar essas informações aqui também, porque a gente vai usar isso na hora de fazer o cálculo. Então, eu vou dizer que o módulo de A, o módulo do vetor A, também pode ser escrito assim. O A sem a setinha, que quer dizer o valor dele, é 3 unidades. Chamar uma unidade U, unidade arbitrária. O módulo de B, que pode ser representado assim, 2 unidades. O módulo de C, que é a mesma coisa que o comprimento do vetor C, também é 2 unidades. Nota que o vetor B e o vetor C têm o mesmo tamanho, eles têm o mesmo comprimento. A diferença do vetor B para o vetor C é exatamente a ponta da seta, ou seja, o sentido. Lembre que o sentido está relacionado à ponta da seta, para onde que ele está apontando. Então, o B aponta para um lado, o C aponta para o outro. Depois nós vamos ver quais implicações que isso vai trazer em alguns outros casos. Então, vamos resolver a primeira soma. Vamos
resolver a soma do vetor A com o vetor B. Eu vou chamar isso de S1. Eu vou usar o mesmo procedimento usado no exercício anterior. Então eu vou primeiro representar o A, na ponta do A eu represento o B e depois eu faço o segmento de reta que começa no começo do primeiro e termina no final do último. Está aqui o vetor A, vamos fazer o vetor B agora. Aqui está o vetor A, aqui está o vetor B. Se eu preciso do vetor soma, basta fazer um segmento de reta que começa no começo do primeiro e termina na extremidade do último. Aqui também eu vou fazer um desenho um pouco abaixo só para facilitar o entendimento. Está aqui representado de vermelho o vetor S1. Graficamente já foi resolvido o problema. Só que ele pede para você determinar também o módulo disso aqui, o tamanho desse vetor. E qual que é uma forma que a gente pode fazer para resolver este problema? Como que a gente determina o módulo disso aqui? Olha, basta olhar para o desenho e lembrar que o módulo é o tamanho, é o comprimento do vetor. Então, quando você olha para o vetor A e você diz que ele tem 3 unidades, isso está querendo dizer que daqui até aqui eu tenho 3 unidades. Quando você olha para o vetor B e diz que o módulo dele é 2 unidades, você está dizendo que daqui até aqui tem 2 unidades. Então o que você tem é, daqui até aqui, você tem 3 unidades, daqui até aqui, você tem 2 unidades. E olha, o vetor soma não é exatamente um que começa no começo do azul e termina na extremidade do laranja? Portanto, você andou 3, você tem mais 2 aqui. Então o tamanho desse cara aqui só pode ser 5 unidades. Portanto, o valor do módulo de S1, representado assim, é 5 unidades. Então, nota que não é algo tão complicado. No aspecto visual, você consegue determinar com facilidade. Claro que você precisa ter atenção na hora de fazer isso. Vamos para mais um exemplo. Suponha agora que eu desejo fazer a soma do vetor A com o vetor C e eu vou chamar esse vetor soma de S2. Vou seguir exatamente o mesmo procedimento do exercício anterior, então eu vou começar com o A, logo na seguida eu vou desenhar o C e vou traçar o vetor soma. Está aqui representado o vetor A. Na pontinha do vetor A eu vou começar a representar o vetor C. Está aqui representado na ponta do vetor A, tenho representado o vetor C. E agora o resultado começa no começo do primeiro, termina na extremidade do último. O segmento de reta então vai ser esse aqui. Esse pedacinho é o S2. Vamos a algumas observações importantes. Poxa, você está somando 2 vetores e o resultado está dando um cara menor do que os dois? Pois é. Esse é o ponto que você precisa ter cuidado na hora de fazer a operação com vetores, tá? Por isso que é importante você começar fazendo a representação gráfica. A soma de 2 vetores não necessariamente quer dizer que você vai somar os módulos, você vai somar os tamanhos deles. Em alguns casos você pode precisar diminuir o valor deles, que é exatamente o que está acontecendo nesse exemplo. E a justificativa para isso vem do método de soma de vetores. Você coloca eles em sequência e faz o segmento de reta do começo do primeiro até a extremidade do último. Esse é o método, é assim que você vai fazer, tá? E fazendo desse jeito, partindo do desenho, você vai ter uma noção melhor do que tipo de conta que você vai fazer, se você vai somar, se você vai subtrair. Nesse caso aqui, olhando para o nosso desenho, para a nossa representação, o que a gente tem é esse tamanho todo aqui corresponde ao vetor A com 3 unidades. Mas a gente tem um pedaço que é daqui até aqui aproximadamente com 2 unidades. O vetor soma ocupa justamente esse pedaço aqui. Então, se esse pedaço tem 3 unidades, esse pedaço tem 2 unidades, esse pedaço aqui só pode ter tamanho 1. Então, a representação gráfica do vetor soma está dada aqui, e o seu módulo de S2, que é S2 sem setinha em cima, tem apenas uma unidade. Vamos para mais um exemplo. Próximo exemplo, vou somar o vetor B com o vetor C e vou chamar isso de S3. Se você pensar um pouquinho, eu vou fazer o procedimento correto, tá? Eu vou fazer o desenho, representar aqui embaixo, tudo mais. Mas dá uma olhadinha só. Pensa um pouquinho enquanto eu vou fazer, tá? Mas só pensa nesse detalhe. Olha o vetor B, horizontal para a direita com 2 unidades de tamanho. O vetor C é horizontal para a esquerda, também com 2 unidades de tamanho. Pensa um pouquinho, está parecendo que vai dar qual valor? Qual valor você acha que vai aparecer aqui quando eu for somar esse vetor com esse? Pensa aí um pouquinho. Eu vou fazer a representação gráfica aqui e vocês vão ver a conclusão que a gente chega. Está aqui representado o vetor B. Na sequência, na pontinha do B, eu vou representar o vetor C. Pois bem, vetor soma começa no começo do primeiro, termina na extremidade do último. Observa que nesse caso, somar B com C resulta exatamente em 0. Por quê? O ponto de
início do vetor B é exatamente a extremidade do vetor C. Ou seja, você tem um segmento de reta de comprimento zero, ou seja, a soma é zero. E se a soma é zero, obviamente o módulo é zero. Então, o vetor soma fica sem representação, ele seria um ponto, né, geometricamente falando, e a soma S3 é igual a zero. Uma coisa importante aqui, uma observação importante. Nota como que eu escrevi isso daqui. Todos os outros exemplos, a soma S1 da letra A, soma S2 da letra B, eu coloquei que o módulo de S1, barrinha, S1 com a setinha em cima, que pode ser representado como S1 sem setinha, é igual a 5 unidades. Eu estou dizendo que o módulo desse vetor, o comprimento desse vetor, tem exatamente 5 unidades. Mesma coisa no S2. Barrinha, barrinha, S2 com setinha, módulo do vetor S2, tamanho do vetor S2 é igual a 1 unidade. Aqui eu estou dizendo o seguinte, S3 vetor é igual a 0. O que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que é um vetor de tamanho zero. Um vetor de tamanho zero, a gente chama ele de vetor nulo. E é o único caso que você pode fazer esse tipo de coisa, dizer que o vetor S3 é igual a zero. Você também pode representar assim, vetor S3 é igual a 0 com a setinha em cima do zero. Tá? Então, para manter o padrão de notação aqui, de escrita que eu usei nos outros exercícios anteriores, nos exemplos anteriores, eu vou dizer que o módulo do vetor S3, ou seja, o tamanho de S3 é 0 unidades. Mas em essência o que eu estou dizendo é que o vetor S3 é um vetor de tamanho zero. Um vetor de tamanho zero a gente dá o nome de vetor nulo e é representado dessa forma. Cuidado com esse tipo de representação, certo? Vamos a mais um exemplo. E se eu quiser fazer a soma de todos os vetores? Bom, você poderia até pensar no seguinte, não sei se foi o caso, mas você poderia pensar no seguinte, olha, eu já somei B com C e sei que isso aqui dá zero. Será que eu não posso somar o A com o B com C? Usar esse tipo de raciocínio? Somar B com C primeiro, somar o A com o resultado dessa soma? Isso você pode fazer. Como eu disse, você pode fazer a soma na ordem que você achar mais conveniente. A soma de vetores nesse contexto que a gente está trabalhando, ela é associativa. Você pode fazer a soma da forma que você achar mais simples. Neste caso, eu vou seguir a ordem. Eu vou colocar os 3 vetores em sequência, usar o método gráfico e só no final vou fazer o cálculo do módulo, determinar o módulo dele. Então, primeiro representar o vetor A, em seguida representar o vetor B e em seguida representar o vetor C. Pois bem, o procedimento permanece o mesmo, começa no começo do primeiro e termina na extremidade do último. Olha só, não surpreendentemente, nós teremos isso aqui. O começo do primeiro está aqui, o começo do último está aqui, e para calcular o vetor soma, esse aqui é o vetor S4. Basta você observar com cuidado e você vai ver que o tamanho do vetor S4 é exatamente o tamanho do vetor A. Afinal de contas, você tem de A até B, você tem a soma do tamanho de A com o tamanho de B, que são 5 unidades. Daqui para cá você tem o tamanho do vetor C, que são 2 unidades, então seriam 5 menos 2, então você tem exatamente o mesmo tamanho do vetor A. Consequentemente, o S4, o módulo do S4, ou seja, o tamanho do vetor S4, é exatamente 3 unidades. Então, só para poder deixar bonitinho aqui, o S4, o módulo do vetor S4 é exatamente 3 unidades, que é exatamente o tamanho do vetor A. Que se você observar, é a mesma coisa. Você pode pegar, somar B com C, sabe que o resultado é 0. A somado com 0 dá o próprio A. Certo? Você pode usar esse tipo de raciocínio nesse tipo de aplicação também, correto? Vamos a mais um exemplo. Vamos observar mais um exemplo na mesma linha dos exemplos anteriores. Qual que é a diferença agora? A quantidade de vetores e a direção e sentido de cada um deles. Neste exemplo aqui, a gente tem certeza de que 2 desses vetores são perpendiculares a outros 2 desses vetores. Tá? Isso vai trazer algumas consequências na hora da gente fazer alguns cálculos, inclusive na hora da gente determinar o módulo do vetor soma. Procedimento igual, vou fazer da mesma forma que eu fiz os anteriores. Vou seguir a ordem, inclusive, por simplicidade. Começo no primeiro, coloco o segundo em seguida. Segmento de reta que começa no começo do primeiro, termina na extremidade do último, e assim por diante. Tá?